Os brinquedos são frequentemente vendidos a um preço geralmente baixo quando são lançados pela primeira vez, mas alguns brinquedos têm um valor muito elevado anos mais tarde. Lembra-se do seu brinquedo favorito quando o período criança? Dependendo do que período, pode valer bastante dinheiro na internet. Com os jogos e brinquedos retro a voltarem à popularidade, as pessoas estão a perceber-se de como pode ser difícil deitar as mãos a alguns destes brinquedos engenhocas. De acordo com muitas fontes na internet, as pessoas têm até vendido brinquedos de refeições rápidas por centenas e milhares de dólares de cada vez. Se pensa que pode ter alguns destes brinquedos no seu armário, talvez seja a altura de começar a escavar. Conheça agora os 10 brinquedos mais caros do mundo vendidos no eBay. Brinquedo número 1 Magic, o Encontro, cartão de Lotus preto $166 mil. Magic the Gathering é um conhecido jogo de cartas, onde você tem criaturas, bestas e feitiços para destruir as criaturas e bestas de outros jogadores. Jogos podem ser tão grandes ou pequenos quanto quiseres, e dependendo da versão de Magic que jogares, jogos podem ser bastante curtos ou extremamente longos. Uma determinada carta, a Lotus Negra, é incrivelmente valiosa de acordo com o seu estado e, mais importante ainda, com o que faz. A carta é extremamente benéfica para a pessoa que a possui. Apesar de ser muito mais barata, a carta é normalmente muito mais barata do que isso. Brinquedo número 2 O jogo Monopoly original $146 mil. Talvez seja por não termos visto tantas noites de jogo como teríamos gostado quando crianças, mas não fazíamos ideia de que existiam versões raras e colecionáveis do tabuleiro de jogo Monopólio. Algumas delas são definitivamente um pouco difíceis de acreditar, apresentando casas e artigos em ouro maciço, elevando seu valor até centenas de milhares de dólares. Este, no entanto, é apenas um dos jogos de tabuleiro de coleção normais, no valor de cerca de $146.000. É uma edição de colecionador, que foi vendida em quantidades muito limitadas e que só subiu de valor. Brinquedo número 3 Pokémon, primeira edição Charizard Alucard $55. Se você período criança nos anos 90 e início dos anos 2000, provavelmente ouviu falar do Pokémon e talvez até jogou a sua mão no jogo de cartas. Como já sabemos com as cartas de baseball, Yu-Gi, e alguns outros jogos de cartas, estas podem ser muito caras com base no número de cartas em circulação, na condição, se é ou não uma carta de alumínio, e muito mais. Embora haja muitas cartas que podem custar centenas de milhares de dólares, são frequentemente tão raras que não há nenhuma ou muito poucas delas para serem encontradas. Acontece que este aqui já foi vendido há alguns anos. Brinquedo número 4 Primeira edição Barbie $27. Há algumas bonecas Barbie que podem ir por muito dinheiro, pois estão no negócio há muito tempo, desde 1959, na verdade. Embora haja alguma controvérsia em torno da mensagem que a Barbie envia aos jovens rapazes e raparigas e dos danos para causar a sua autoimagem, muitas pessoas continuam a acreditar nas bonecas para Zilch e seus filhos. Esta boneca Barbie em particular, Barbie original, parece que está pronta para a praia com Zilch e seus óculos de sol preparados e prontos para partir. Ela tem um preço médio de cerca de cifrão 8.000, mais uma vez uma condição de hortelã foi por cerca de cifrão 27.000 em um leilão. Brinquedo número 5 Furby original $5 mil. Alguns chamam-lhes arrepiantes, outros chamam-lhes giros, mas algo que sabemos com certeza é Furby. Um monstro de brinquedos automatizados, foi incrivelmente popular nos anos 90 e no início dos anos 2000. Originalmente lançado em 1998, o brinquedo cantava para si e dizia diferentes frases pré-gravadas como Atomic Taka, Latrine Low, em Furby, a língua deles, que significava conte-me uma piada. Os Furbys clássicos são supostamente mais inteligentes do que Zilches novos, pois poderiam aprender frases em inglês à medida que crescem, bem como falar e ligar-se a outros Furbys. Ok, talvez eles sejam um pouco assustadores. Brinquedo número 6 Teenage Mutant Tartaruga Ninja $3.500. Assim, quando listamos um preço para estes números de ação, é importante notar que estes preços variam extremamente de acordo com o figurino que tem, bem como se está ou não na caixa. Por exemplo, alguns números raros que flutuam neste momento incluem um Technodrome Place que, na sua caixa selada, vale cerca de $3.500.
Por outro lado, April O'Neil, sem riscas e sem passe de imprensa, só vai custar cerca de $200, apesar de estar classificado como muito raro. Brinquedo número 7 Peanut Royal Blue Elephant B&E Baby $2,500. Originalmente lançados em 1993, Zilches B&E Babies eram incrivelmente populares, com Zilches pais a limparem as prateleiras para cada ocasião, deixando que fossem aniversários ou outros feriados. É claro que as coleções começaram a acumular-se, e as pessoas perderam algum interesse. Com muitas coleções, algumas pessoas têm sorte e compram um determinado artigo antes de este ser interrompido. É aí que entra o amendoim, em azul real, para ser exato. Enquanto há B&E Babies mais caros, como a Princesa Diana, o amendoim é um bom exemplo de um B&E Baby semi-comum, mas também raro. Brinquedo número 8 Nintendo Game Boy $2.000. Estes jogos antigos valem uma tonelada em apenas energia nostálgica, pois muitas crianças que estão agora na casa dos 20 e 30 anos estão a perceber-se de como o tinham bem. Embora o teco e a jogabilidade possam parecer extremamente diferentes no Nintendo Game Boy original versus o Nintendo Switch, ainda há este ar em torno de segurar um pedaço do passe. Algumas pessoas pagariam muito dinheiro para ter isso de novo. E vamos ser honestos, alguns dos cartuchos de jogo que você pode ter para consola portátil também podem valer algum dinheiro. Brinquedo número 9 Boneca mole americana $1. As bonecas American Girl têm sido muito populares desde que foram lançadas, em meados dos anos 80. Já nessa altura, Zilches pais pagavam entre $200 e $300 por uma boneca, e agora não é diferente. As roupas e acessórios extras custam mais e também não são muito baratos. Se conseguisse arranjar uma das bonecas que foram descontinuadas, como acontece com muitas coisas nesta lista, talvez fosse uma vaca dinheiro. Algumas das bonecas podem valer milhares de dólares. Embora esta boneca em particular, Molly, tenha sido trazida recentemente, ela não estava a ser produzida a partir de 2013. Ela já subiu tanto em valor. Brinquedo número 10 Ted Ruspin $400. Embora, como alguns dos brinquedos desta lista, este brinquedo ainda esteja disponível, quanto mais velhos forem, mais caros poderão ser. O original pode custar bastante dinheiro, mas em média custam cerca de $400. Sabemos que não parece ser muito, mas são brinquedos de aspecto interessante. O modelo original tinha uma fita cassete nas costas para poder contar histórias. Até conseguia mexer os olhos e a boca enquanto falava e lia. Hoje em dia, eles vêm com uma bateria automática com altifalante, como fazem muitos brinquedos como este. Se você tem o original, talvez queira pensar em vendê-lo, pois pode custar muito mais do que $400.